aí, galerinha, tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos sobre torque, ou momento de uma força, estudando estática do corpo extenso. Quer saber? Então vem comigo! Vamos começar aqui, gente, a aula de hoje com um experimento. Você tem um rodo aí na sua casa, um rodo. Então, aqui você vai colocar numa sacola. Aqui eu tenho uma bolsa do Leonardo da Vinci, ó. Bolsa do Leonardo da Vinci, ó, vazia, sem nada, ok? Vou colocar aqui uma massa aqui, uns 5 kg. Pode ser uma mochila, pode ser com caderno também, entendeu? Coloca aí. Desafio da bolsa, hein? Desafio dessa massa aqui. Mais ou menos essa massa aí de 5 kg. Vou colocar nesse rodo aqui. E uma participação especial vai erguer essa massa aqui, mas não do jeito que eu estou fazendo, de outra maneira, de outra forma. Olha só, minha esposa, vem cá, tiozinha. Apresentar para vocês a minha gatinha. Tá aqui, gente, ó, minha esposa, linda. E ela vai tentar erguer essa massa aqui de 5 kg, mas é assim, ó. Você vai pegar apenas nessa ponta aqui, tá? Apenas na ponta, pode ser até com as duas mãos. Com as duas mãos, aí você vai erguer esse objeto aí. Não, assim não pode. Tá longe aqui, ó, tá longe, não pode. Tá roubando, não vale. Com as duas mãos. Valendo, hein? R$100, vamos lá. Força, mulher, força. Consigo. Pega por baixo assim, ó, com a mão. Isso. Ó, o outro lá quer tentar. Ajuda ela, vai, papai, vai. Ajuda, ergue. Impossível. Isso. Consegue não? Não. Tenta de novo. Respira. Filho, vem cá. Deixa eu ajudar. Meu filhinho tá assistindo aqui o desenho, agora parou, né? Vamos lá. Mais uma vez. Outra tentativa, ó, tá saindo do chão, vai, mais um pouquinho. Saiu do chão foi nada, nem levantou um pouquinho. Ai, será por que ela não conseguiu, gente? Será que porque ela é mulher? Será que é porque ela é fraquinha? Ela não é fraquinha, não. Minha esposa, ela é forte, esse aqui também é forte, ó. Vai, tenta aí, vai. Isso, tenta, vai que você consegue. Força, menino, força. Vai, valendo a balinha. Isso, mas não vai pegar aí não, pra você vale. Pra quem não conhecia aí minha esposa e meu filho, hoje conheceram, né? Você viu ele tentando lá, que força que ele fazia e nada de se mexer, né? Pra ele, coitado, pior ainda, né? Consegue não, 5 kg é difícil pra ele. E pra ela também foi difícil, você viu que foi complicado? Ela não conseguiu. Será por quê, hein? Será porque ela não conseguiu? 5 kg só, acho que qualquer um conseguiria, mas não daquela maneira que eu propus, né? Faz o experimento na sua casa, com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão. E, claro, tem que pegar na pontinha do rodo, certo? Pegar na pontinha do rodo, da vassoura, coloca lá um objeto de 5 kg, enfim, lá na outra ponta, e vocês vão ver que ninguém consegue, é como se aquele objeto ali tivesse 100 kg, 200 kg, dá até para fazer uma conta. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou explicar o porquê que isso ocorre e vamos fazer uma conta. Podemos fazer uma conta. Eu vou apresentar para vocês uma fórmula que expressa tudo isso que foi apresentado, ok? Então vamos aqui. Olha, o assunto então da aula de hoje é o torque, que também é chamado momento de uma força, letra M, tá? M de momento. Corresponde ao poder que a força possui de girar ou torcer um corpo extenso. Então, uma força pode girar ou pode torcer um corpo que é extenso, tipo essa chave de fenda. Ao girar, ao você fazer uma força de rotação sobre o cabo dela, você pode parafusar ou desparafusar aqui um parafuso, certo? Aqui está o exemplo de uma maçaneta, ao você abrir uma porta, e aqui de uma torneira, quando você vai abrir ou fechar uma torneira, ok? A fórmula de torque é essa aqui, ó. Torque é o momento, não é isso? Momento é força vezes distância.
Como assim, professor? Então quer dizer que não basta só ter força, depende da distância? É isso mesmo. Olha, o poder de girar ou torcer alguma coisa depende da distância que você aplica essa força. Quanto mais longe estiver a força sendo aplicada ali do eixo de rotação, é como se aquela força fosse multiplicada, ela fosse maior, ela aumentasse, certo? Por isso que naquele primeiro experimento lá que eu mostrei lá do rodo, aquela massa de 5 kg estava bem longe da rotação, do centro de rotação ali, que seria perto da mão da minha esposa. Então, por isso que aquela força ali que ela fez foi insuficiente para vencer o pacote de arroz. É como se aquele pacote de arroz tivesse um peso muito maior, entende? A unidade de torque é o Newton vezes metro, porque a unidade de força é Newton e a unidade de distância é metro. Então você tem aqui, por exemplo, ao girar, querer girar uma porquinha, né, um parafuso, você aplica uma força aqui perpendicular a esta chave de roda, distante uma distância d, certo? Então, nós definimos o torque, o momento, por isso. Você multiplicar a força pela distância, ok? Então, F é a força capaz de provocar essa rotação e D é a distância da força até o eixo de rotação. Olha, nós temos uma convenção de sinais que é o seguinte. Se você, ao fazer uma força, quer girar em torno desse ponto, em torno do apoio, né? Para um sentido, nesse caso aqui, para o sentido horário, então você está aplicando um torque negativo. Essa é a convenção. Você está apertando o parafuso, certo? Agora, se você fizesse uma força no sentido contrário e fizesse girar, tentasse girar no sentido anti-horário em torno desse ponto central, então esse torque seria classificado como positivo. É só uma convenção de sinais para quando formos fazer algumas contas, enfim, nós atribuímos esses sinais de negativo ou positivo, tá certo? Quanto maior for a distância que você aplicar a força em relação ao eixo de rotação, menor pode ser essa força para você girar aquele parafuso, por exemplo, certo? Porque essa força é como se fosse multiplicado, o poder de torque dela, o poder de rotação dela fica aumentada com a distância sendo maior, ok? Da mesma forma, como eu disse no exemplo lá do experimento, que aquele peso, aquele saco de arroz que estava longe, é como se aquela força fosse muito grande, né? Em relação ao ponto de giro. Aí era o efeito contrário, minha esposa tinha que aplicar uma força muito grande para poder levantar, ok? Para você entender melhor tudo isso, vamos a uma simulação aqui do PET. Temos aqui, ó, esse simulador, eu vou deixar o link na descrição depois, você pode ver lá, ok? Para a gente fazer aqui algumas simulações e você entender melhor sobre esse assunto. Então tá aqui, você clica em introdução, você tem alguns objetos aqui, inicialmente, você tem esses dois extintores. Se você pegar esses dois extintores, vamos colocar aqui posição, marcas e régua. Régua para ter a distância aqui, né? Por exemplo, 2 metros. Pega um deles e coloca na posição 1 metro à esquerda, pega o outro e coloca na posição 1 metro à direita. E clica aqui nesse botãozinho aqui embaixo para tirar esses apoios. Então, quando você tira os apoios, ó, eles ficaram equilibrados, certo? Claro, se você pegar um deles e colocar mais longe, 1,5 metro, então vai pesar mais para o lado dele, vai girar para o lado dele, ok? Mesmo que tenha a mesma massa, olha, mesmo que tenha a mesma massa, como esse aqui de 5 kg está mais longe do eixo de rotação, então ele tem um poder de giro maior, por isso que ele abaixa, certo? Agora, se eu tirasse esse de 5 kg e colocasse o de 10 kg na posição 1 metro, é claro que a mesma distância, esse aqui tem uma força maior, um peso maior, né? Então, ele vai pender para o lado direito. Ok. Agora, se eu colocasse ele na posição meio metro, olha só, vou colocar ele na posição meio metro. Vamos ver o que acontece. Olha, equilibrou. Interessante, hein?
A posição que ele está é justamente a metade da posição que o outro está. Quer dizer que esse extintor de 5 kg tem um poder de giro igual àquele balde de lixo ali de 10 kg. Porque se você multiplicar o peso de um pela distância dele até o eixo de rotação, vai ser igual nesse caso ao peso do outro, vezes sua distância até o eixo de rotação. Ok? Você pode clicar aqui também no laboratório de equilíbrio, ó. E aqui tem outros objetos, outras massas para vocês brincarem aqui à vontade, certo? Tem pessoas aqui, colocam um de um lado um de outro, por exemplo, uma criança com uma pessoa adulta. Tá vendo que a pessoa adulta tem 4 vezes mais massa do que a criança? Então, se eu pegar essa pessoa adulta e colocar nessa posição aqui, ó, vamos colocar marcas. Ao invés de régua. Régua você tem as medidas em metros, né? Eu vou colocar marcas, que é como se fosse aqui um palmo, por exemplo, de distância, né? Em cada posição. Então aqui, ó, na marca 2, 2 unidades de medida, tá? Então, a criança, eu posso colocar ela 4 vezes mais longe, não é isso? Que vai equilibrar o adulto. Então, olha, na posição 8. Se eu tirar aqui equilibrou. Se eu tirar as bases ali, equilibrou. Se o adulto colocar na posição 3, aí ele vai ganhar. Quer ver? Posição 3, ó. Aí ele ganhou. Tá? Na posição 2, de novo, equilibrou. Porque aí 2 dessa posição vezes 80, daria 160. Posição 8 vezes 20, 160 também. Certo? Então, o torque de ambos deu o mesmo valor. Claro, um quer girar para o sentido horário, o outro anti-horário. Um é positivo, o outro é negativo, certo? Acaba que o módulo deles é igual. Então, somando os dois, um positivo e outro negativo, vai dar 0, vai estar em equilíbrio, certo? É isso. E para finalizar, nós temos aqui um jogo, ó, nível 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar aqui no nível 4 para ver? Nível 4. Vixe, esse nível aqui, ó, o que acontecerá? Acontecerá que ela vai pender para o lado esquerdo, essa balança, essa gangorra, né, vai ficar equilibrada, ou vai pender para o lado direito, no sentido horário aqui, no caso. Tem 2 objetos de 12 kg cada. Vamos colocar aqui marcas. Ó, vou resolver isso com vocês, ó. Deixa eu ver, quem sabe faz ao vivo, hein? Ô louco! Do lado esquerdo é 12 vezes 3, 36, certo? 36 quer girar no sentido anti-horário. Do lado direito, 12 vezes 1 dá 12. E 15 vezes 2 dá 30. Então, 30 mais 12, 42. 42 no sentido horário, do lado direito aqui no caso, é maior que 36 no sentido anti-horário. Então, vai pender para o lado direito. Vamos ver se eu acertei. Conferir. Ó, tá vendo? Ganhei 2 pontinhos aqui, ó. E vai para o próximo, e assim vai. Beleza? Bom, vamos voltar aqui para a aula. Resumindo, quanto mais longe do eixo a força for aplicada, maior será seu torque, ou seja, seu poder de giro, certo? Em outras palavras, é como se a força ficasse maior para uma distância maior. Tá vendo aqui nesse exemplo, ó, que você tem uma roda aqui, né? Você vai trocar esse pneu que está furado aqui, tem que tirar essa roda. Só que essa chave de roda aqui, com ela você não está conseguindo afrouxar esses parafusos. Você está aplicando a força e não está conseguindo. O que você faz? Você alonga essa chave de roda, ficando desse tamanhozão aqui, ó. E aí com uma pequena força, seja com esse martelinho, ou seja com a própria mão, você consegue desafrouxar agora esse parafuso, certo? Com maior facilidade, porque o poder de torque vai ser maior, porque a distância vai ser maior dessa força até esse eixo de rotação, certo? Vamos falar de alavancas. Alavanca, tá vendo aqui, ó, esse camarada com essa tora aqui, com esse pedaço de pau para tirar essa pedra do lugar. Isso aqui é uma alavanca. Você tem um apoio aqui que seria a pedra, e aí ele vai colocar uma força menor do que o peso dessa pedra para tirá-la do lugar, já que a distância
da força que ele aplica até o apoio é maior do que a distância da resistência até o apoio, daquele peso até o apoio, ok? Arquimedes diz o seguinte: se me derem uma alavanca e um ponto de apoio, deslocarei o mundo. Então está aqui esse garotinho representando Arquimedes, ó, porque ele pode aplicar uma força pequena aqui e deslocar um objeto com uma massa muito grande aqui, ó, uma massa muito grande aqui para baixo, certo? Olha, temos 3 tipos de alavancas. Uma alavanca chamada interfixa, como o próprio nome sugere, certo? É fixa na parte central. Então, temos aqui o apoio, que é fixo na parte central, entre a força que você faz e a resistência, o peso que você quer levantar. Outra alavanca é chamada interresistente. Essa interresistente, como o próprio nome sugere, a resistência está entre as outras duas. A resistência, ela está entre o apoio e o esforço que você vai realizar. Então, nesse tipo aqui de alavanca, nós a classificamos como interresistente. E o último tipo é o tipo interpotente. Interpotente, como o próprio nome diz, sugere a força potente que a pessoa realizará estará no meio, entre a resistência e o apoio, ok? Então tá aqui os 3 tipos de alavanca. Então o que você tem que lembrar sempre é que no meio está o apoio, no meio está a resistência ou no meio está a potência, a força que a pessoa faz. E aí você classifica as alavancas dessa forma, dessa maneira. Vamos ver se vocês entenderam e conseguem então, com essa abstração aí, classificar algumas alavancas. Pause o vídeo agora, 1 minutinho para você classificar esses 6 tipos de alavanca. Vê se você é capaz. Vamos lá. Beleza, vamos que vamos. Então, o primeiro tipo de alavanca, esse alicate, ele é o que? Ele é interfixa, uma alavanca interfixa. Ele é uma alavanca interresistente ou ele é uma alavanca interpotente? Note só, os apoios aqui nós temos que, em cada caso, nós temos o apoio aqui no meio, no caso do alicate, não é? Aqui no caso do pegador, o apoio está aqui, ó, nessa parte final dele, né? Que é onde gira. O apoio nesse abridor de latas é justamente na ponta, para você... abridor de garrafas, né? Depois a gente fala dessa parte aqui do abridor de latas. Vamos falar do abridor de garrafas primeiro, ok? A gente coloca o apoio aqui na tampinha para abrir, tá certo? No número 4, nós temos o eixo aqui, nesse ponto, né, nosso apoio. Na gangorra temos aqui e na pinça aqui. Então, esses seriam os apoios. A força que você vai aplicar. A força que você vai aplicar, vamos colocá-la aqui de vermelha. Você aplica uma força bem aqui, ó, não é isso? No alicate. Aqui e aqui, né? Dos dois lados. Você aplica uma força no pegador aqui, no meio, não é não? Você pega ele no meio, porque nessa parte aqui, ó, vamos colocar do pegador, nessa parte aqui do pegador, você tem o objeto, tipo esse quadradinho aí, tá? O objeto aqui no caso do alicate seria aqui, não é isso? Tá aqui o quadradinho azul seria o objeto, tá? Seria a resistência, ok? No caso ali do número 3, a força que você vai aplicar é bem aqui na ponta, subindo, ó, para abrir a garrafa, não é? Tá aqui, vermelhinha. Na número 4, a força que você faz é assim,
que é o amassador de batatas, enfim, né? Essa parte aqui. Na número 5, você faz uma força quando você senta de um lado para cá e a pessoa estaria do outro lado, não é isso? Aqui estaria um objeto, uma pessoa do outro lado. A resistência. Falando da resistência do 3, a resistência do 3 vai estar bem aqui, ó. Esse quadradinho azul, não é? Resistência do 3. A resistência do 4, então, vai estar bem nessa parte, onde você vai amassar o objeto aqui. A resistência do 6 está bem na ponta, pinça, né? Para você pinçar alguma coisa. E a força aplicada vai estar na pinça aqui no meio. Então, olha só, você fazendo tudo isso, colocando força aplicada, colocando apoio, que é o verde, e colocando o quadradinho azul, que é aqui o objeto, a resistência, agora você pode identificar desses 3 quem é o central. É o apoio, então seria interfixa. Ou é a resistência, no caso o quadradinho, que seria o quê? Interresistente. Ou é a força aplicada, que aí nesse caso será interpotente a alavanca. Então a número 1, agora ficou fácil. A número 1 é o quê? A número 1, vamos escrever aqui. No meio está o quê? O apoio. O apoio. Assim como no número 5, ó. Número 5 também no meio está o apoio. Então número 1 e número 5, nós temos o caso de interfixa. Vamos colocar só fixa, abreviando aqui, tá? Fixa. Pronto, número 1 e número 5. O número 2, você pega bem no meio. Então, a força aplicada, força potente, está no meio. Então, interpotente. Tanto a 2 quanto a 6. Não é isso? Interpotente. Então, vamos escrever aqui apenas pote. Abreviando, potente. Interpotente. Tá bom? Potente na 6 também. E no caso 3 e no caso 4, no meio, aqui, entre a força aplicada e o apoio, nessa parte aqui central, ó, intermediária, né? Você tem a resistência. A resistência, então interresistente. Então, abreviando aqui, vou escrever apenas RES, resistente. Interresistente seriam esses 2 casos. Beleza? Compreendido? Fiz devagarzinho, com calma, passo a passo para você compreender. Me perdoe pelo tempo aí da aula, que só vai acrescentando um pouquinho, né? Mas vamos lá. Importante que vocês compreendam certinho. Para finalizarmos, aqui temos outros exemplos de interfixa, interresistente e interpotente. Dá para ver aí? Olha, interfixa, nós temos o caso do martelo, do alicate, da tesoura, aqui de um remo, né? Que ele fica fixo bem aqui nessa parte. Bom, com essa configuração, porque você pode até fazer outra configuração do remo, aí seria outra coisa, mas do jeito que está desenhado aqui, aqui seria a canoa, então o apoio estaria no meio, interfixa, tá? Em todos esses casos. Interresistente, a resistência está no meio, você coloca o objeto aqui, ó, no carrinho de mão. A resistência já analisamos aqui do abridor de latas, né? Abridor de garrafas, aliás. O de latas a gente até pulou, né? A gente fala depois, tá? Na aula aí, abridor de latas, que seria outra configuração. A resistência da noz, o quebra-nozes. E aqui, ó, corpo humano também, interresistente. Você faz uma força aqui para cima. O polo seria o apoio. Está na ponta aqui dos pés e aqui o seu peso, então interresistente, está bem no meio. E o interpotente, a potência está no meio, está aqui, está aqui, está aqui, no caso da vara de pescado, do pegador de legumes, enfim, do cortador de unha e da vassoura, do rodo, certo? E agora sim a gente encerra a aula falando da vantagem mecânica, que é o número que expressa o poder de multiplicação de uma força potente. É dado pela razão entre a distância dessa força potente, P seria a força potente, tá? A potência ali da pessoa. E o R
seria a distância, o dr, né? Distância da força resistente até o apoio, tá bom? Por exemplo, se aqui, ó, dr for 1 metro e esse dp for 3 metros, então essa pessoa vai aplicar uma força 3 vezes menos para levantar essa pedra do que o peso dela. Então 3, que é o dp, dividido por 1, que seria o dr, daria 3. A vantagem mecânica seria 3. Significa, é como se a sua força fosse triplicada. Se você não consegue levantar uma pedra de 300 kg, você faz uma alavanca com aquela configuração e como se você fosse levantar uma pedra de 100 kg. Fica mais fácil, né? Pelo menos para a pessoa. Eu não consigo levantar com 100 kg talvez, mas fica bem mais simples. Com 300 ele não conseguiria, com 100 kg ele já consegue, certo? Olha, na próxima aula, na aula ao vivo, nós vamos fazer questões sobre o assunto. Nós nessa primeira aula de torque, de momento de uma força, né, de estática do ponto material, do corpo extenso, aliás, nós estamos trabalhando com aquela fórmula do momento, que é força vezes distância, com a força sendo perpendicular àquela distância. Porque se ela for inclinada, aí já vai mudar um pouco, né? Você vai desperdiçar uma força. Você tem que fazer uma força que forma 90 graus com aquela distância ali, chamado braço de alavanca. Mas isso aí a gente vai falar na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Por hoje é só. Abraço. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.